repetir esse boa noite com mais alegria, com mais fervor. Boa noite, irmãos. Amém. Eu peço aos irmãos que coloquem de pé para iniciarmos mais um culto de oração e doutrina. Iniciaremos com uma oração. Após a oração, os irmãos permaneçam de pé para entoarmos um hino. Santíssimo Deus e eterno Pai, gratos estamos, Senhor, mais uma vez estarmos em Tua presença aqui na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo dia, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer à Tua casa em segurança. Aqueles que não vieram, Senhor, o Senhor sabe os motivos, que esteja abençoando, Senhor, onde quer que eles estejam, e aqueles, Senhor, que também estão acompanhando o culto via Facebook ou YouTube. Continue, Senhor, abençoando e que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar mais pessoas, mais lares, e que essas pessoas, Senhor, sintam um desejo em congregar, em ter comunhão com os irmãos aqui na Tua casa, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, continue, Senhor, durante essa noite, durante toda a programação. Abençoa, Senhor, aqueles que direto ou indiretamente estão envolvidos. E continue, Senhor, abençoando o pastor Rafael. Dê a ele, Senhor, entendimento, conhecimento da Tua palavra, para que aqui, Senhor, ele ministre a Tua palavra conforme a Tua vontade e que daqui, Senhor, saiamos com práticas aplicáveis frente ao mundo, Pai. Muito obrigado por tudo. Minha oração é sempre em agradecimento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, convido aqui à frente os irmãos para entoar um hino. Após o hino, eu peço que os irmãos permaneçam de pé para fazermos a leitura devocional. Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino 395, Cristo satisfaz. Paz ou pão, prazer, por
Obrigado, irmãos. Faremos agora a nossa leitura devocional, que encontra-se em 2 Crônicas. Leremos o capítulo 20, dos versículos 1 ao 15. 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 15. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem em vossas Bíblias ou até mesmo na projeção. Os irmãos que estão acompanhando virtualmente, a projeção do livro também está sendo feita na tela. Então eu vou ler, após a leitura eu farei uma oração e após a oração os irmãos podem sentar. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazó Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal vos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaazel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, aos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, os que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Senhor, Santíssimo Deus e Eterno Pai, gratos estamos, Senhor, também pela porção da Tua Palavra que acabamos de fazer, a leitura, da porção da Tua Palavra. Pai, dê a nós, Senhor, a força, a vontade de meditarmos, Senhor, na Tua Palavra, tanto aqui na igreja, mas principalmente, Senhor, em nossos lares, que saibamos, Senhor, tirar um momento ali do nosso dia para ler a Tua Palavra, Senhor, mas não só ler, meditá-la, Senhor, nela, debruçar na Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa leitura e pela liberdade que temos, Senhor, em assim fazê-la. Que a gente não venha, Senhor, ter essa liberdade tirada de nós, que saibamos, Senhor, aproveitar ela. Pai, abençoa aquelas pessoas que são perseguidas, Senhor, por fazer a leitura da Tua Palavra, mas principalmente, Senhor, aquelas que são perseguidas por pregarem a Tua Palavra, Senhor, por levarem a Tua Palavra em lugares que são, em lugares que há essa perseguição. Abençoa, Senhor, pastores, missionários, todas as pessoas que dedicam suas vidas em propagar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro sempre em agradecimento a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido aqui à frente os irmãos que compõem o grupo de louvor para entoar 2 cânticos.
Continuando os nossos louvores, vamos entoar o cântico Jó. Amém, irmãos? O próximo cântico é adorar a Deus.
Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Venho adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Venho adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me Amém, irmãos. Obrigado, irmão. Os irmãos que compõem o grupo de louvor se resumiu só ao Léo Júnior, né? Encerramos essa primeira parte, né? Agora passaremos para a parte mais especial, onde Deus falará aos nossos corações através de seu mensageiro, que desde já convida aqui à frente, pastor Rafael. Daquele jeito, só. Boa noite, irmãos. O Léo Souza não sabia que o Léozinho ia fazer um especial hoje, não é? Não lhe avisaram não na programação, foi? Grupo de louvor, só apareceu o Léozinho também, percebi. Para nós é uma alegria, uma satisfação estarmos no templo adorando ao Senhor. E esse é o primeiro domingo do mês de dezembro. Oi? Primeiro culto de dezembro. Eu falei o quê? Eu estou com confusão mental. Diva, eu estou com confusão mental. Viu, irmão Paulo? Primeiro culto de dezembro. Amém? Vocês já prepararam a ceia já? Onde é que vocês vão cear? Natal, Ano Novo? Ano Novo lembra a igreja, tá? Todo mundo aqui reunido para a honra e glória do Senhor, amém? Até então, culto da virada normal, dia 31, nos mesmos moldes de todos os anos. E agora, a partir desse mês, desse próximo domingo, nós já vamos começar toda a divulgação, tá certo? Então vá se preparando aí, aproveite o Natal para passar com a sua família, mas Ano Novo reserve para estarmos juntos em comunhão aqui no templo, tá bom? Eu quero deixar os nossos avisos, peço a você, anote aí por gentileza.
Eu lembro e peço a você que, se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se lá, tá bom? Ajude-nos na divulgação, peça para um amigo, um parente seu se inscrever. É gratuito e fácil. Você vai lá no YouTube, vai aparecer o nome da nossa igreja, Templo Batista Bíblico da Floresta, a opção inscrever e clica no sininho. Pronto. Você não vai pagar nada, mas vai ajudar a nossa igreja a divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Não se esqueçam, por gentileza. E peço a você que está nos acompanhando, Paulo, Facebook e YouTube, normal. Então peço a você que está nos acompanhando pelo Facebook e YouTube, aproveita aí, compartilha já essa mensagem, para que outras pessoas também tenham acesso, tá bom? Dê um like aí, um ok, um positivo, que ajuda muito também no Facebook e no YouTube, tá? Peço a você, por gentileza. Irmãos, terça-feira agora, dia 8, às 20 horas, teremos a nossa confraternização lá na casa da irmã Rosália e do Vanderlei, tá bom? Terça-feira agora, já está correndo uma lista no grupo de WhatsApp da igreja. O limite para dar o seu nome é até amanhã, tá? Por que isso? Porque a gente vai fazer a divisão do que cada um levará, tá certo? Desafio você, participe, é um momento muito gostoso, um tempo em confraternização, em comunhão com os irmãos, tá bom? Então, se você irá, coloca no grupo da igreja: pastor, eu quero participar, mas eu não estou no grupo, o que é que eu faço? Nos avisa que a gente coloca o seu nome, tá bom? Mas não deixe de participar, é um tempo muito gostoso em comunhão. Terça-feira agora, às 20 horas. Peço aos irmãos que orem pelos missionários que nós temos ajudado, apoiado. Eu ontem compartilhei no grupo da igreja um áudio do pastor Benício, agradecendo aos irmãos pelas orações e também pelas ofertas. Lembro que o Vinícius, em janeiro, ele vai passar alguns dias conosco aqui em estágio supervisionado. Ore por ele, pelo encerramento do semestre lá no Palavra da Vida, para que Deus o abençoe, bem como os demais alunos. E eu peço aos irmãos que orem em favor de missionários, pastores, igrejas no mundo todo que são perseguidas. Eu mostrei domingo à noite alguns dados, são verídicos. Vocês não fazem ideia de quantos irmãos nossos são perseguidos, humilhados, torturados e até mortos. Então, ore pela igreja perseguida no mundo todo, para que Deus tenha misericórdia desses irmãos e os proteja e os livre das mãos dessas pessoas que querem apenas fazer o mal ao cristianismo, tá bom? Então ore para que Deus os livre e os abençoe. Ore também pelo Ministério Pregue a Palavra, é um ministério em especialização em pregação expositiva da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Não esqueçam. Continuo lembrando aos irmãos do nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Mês de dezembro a gente quer doar a maior quantidade de cesta básica possível, tá? Esse mês agora, chegando Ano Novo, Natal, Ano Novo, algumas famílias não têm alimentos, e eu peço a você de todo o coração, continue ofertando, continue trazendo seus donativos. Esse mês a gente quer arrecadar a maior quantidade possível, tá bom? Eu creio que a gente tem condições para isso. E lembro a você de Atos 20, verso 35, há maior alegria em dar do que receber, tá bom? Então traga seus donativos, já pode fazer isso no próximo domingo, no culto da manhã, no culto à noite, mas não deixe de trazer. Se quiser ofertar, também a sua oferta será destinada à compra de materiais para as cestas básicas. Peço aos irmãos que orem pela irmã Joselina, pela Karen e pela Paula, elas estão aguardando os seus filhinhos, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a gestação dessas irmãs, bem como o desenvolvimento dessas crianças. Não deixem de orar por elas. Lembro aos irmãos, dia 14 a 18 deste mês, nós iremos realizar a última semana de oração do ano. Então, anota aí, dia 14 a 18 desse mês,
começando às 20 horas, de segunda a sexta-feira, a nossa última semana de oração aqui no templo. Não falte, reserve essa data, essas noites, tenham certeza que serão muito produtivas na sua vida, tá bom? Não esqueçam, por gentileza. E a gente pede, dê uma acessada lá em nosso site www.tbbf.com.br, tá bom? Conheça um pouco o nosso site, dê uma olhada de forma geral. Lá temos a nossa história de forma bem resumida, nós temos a nossa visão, missão, valores, e aos poucos a gente vai alimentar o site com artigos, com mensagens, com vídeos, com fotos. Vai ficar uma coisa bem bacana para você acessar, tá bom? E em breve teremos o nosso aplicativo. Você poderá baixar de forma simples e rápida no seu celular, tá bom? A empresa já está terminando os ajustes finais, e aí logo nós iremos passar para os irmãos, tá bom? E peço que vocês continuem orando pela nossa igreja, pelas famílias, não deixem de orar. A irmã Iracema voltou de Manaus ontem, já está aqui em Porto Velho, inclusive eu vi ela mandando uma mensagem aqui para a gente no YouTube. Irmã Iracema, que Deus abençoe, mas peço os irmãos que orem pela irmã Marismar e pela irmã Luciana, que foram a São Paulo, estão lá, com a previsão de voltarem no próximo domingo, tá? Orem por elas também. Agradecemos a Deus pela vida da irmã Rita, que já está conosco, estamos orando, irmã Rita, pela irmã, e que Deus continue lhe abençoando. E ore também por aqueles que estão enfermos, tá? Eu lembro, quando você for orar, não esqueça do pastor Antônio Marques, não esqueça da irmã Rosalina, da irmã Isis, para que Deus venha curá-los. Também a irmã Francisca, que ela passou meio ruinzinha esses dias aí, ela precisa de nossas orações, tá bom? Não esqueçam. E eu tenho um aviso já de antemão. Em abril, na semana de Corpus Christi, nós iremos realizar um retiro com a nossa igreja e as nossas congregações. Em abril, já vai agendando aí. O local, lá na chácara que nós fizemos o batismo, tá? Então já vai anotando aí, no feriado de Corpus Christi em abril, tá? Não esqueça, logo a gente vai trazer detalhes, informações, valores, dias, horários, mensageiros, pregação, tema, tá bom? Mas já agenda aí, por gentileza. Queremos que todos estejamos juntos em comunhão com as nossas congregações também. Algum outro aviso que eu esteja esquecendo? Não, eu quero agradecer a todos que estão hoje nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook. A nossa congregação lá em Alagoas continua ativa. Lá temos umas 10 pessoas lá mais ou menos. Que Deus abençoe. 9, né? Porque o Dudu está aqui agora. Então, diminuiu um, está aqui conosco, Dudu, mas Dulce, irmã Márcia, Messia, seu César, Jefferson, Caleb, todos vocês aí, que Deus abençoe. Temos aqui a Davina conosco, irmão Léo, o João Ferreira, que Deus abençoe. Irmão Jean, estou vendo aqui, a irmã Kelly está em casa? Ah, tá. Irmã Kelly, Deus abençoe. Eu olhei ali para o seu lugar, para o banco que você senta e não lhe vi. Deus abençoe. Irmã Iracema, seja bem-vinda de volta a Porto Velho. A irmã Alê, que Deus abençoe. O Véu, meu cunhado, todos os irmãos, muitíssimo obrigado, tá? Que Deus abençoe. E eu peço, compartilhe aí essa mensagem para que outras pessoas também ouçam a palavra do Senhor. Amém? Você já ouviu ou já falou as seguintes expressões? Estou numa luta. Você já ouviu alguém falando isso? Você já falou isso? Você já ouviu ou já falou essa expressão? Estou enfrentando uma batalha muito difícil. E essa outra? Estou numa guerra. Estou numa guerra contra a balança. Estou numa guerra para perder peso. E essa outra aqui? Que luta difícil. Que luta para emagrecer.
que luta para me controlar. Vocês já falaram essas expressões? Já ouviram? Eu creio que sim. Entendendo que diariamente você e eu enfrentamos nossas batalhas, pois estamos em plena guerra, entendo que as batalhas, elas se alternam de tempo em tempo. E aí vamos precisar de uma boa e eficiente estratégia para não sermos derrotados. E eu convido os irmãos que estão aqui no templo, que abram as suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, o texto que foi lido agora há pouco na liturgia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós lemos do 1 ao 15, agora nós leremos do 15 ao 30. E aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, coloque-se em pé, por gentileza. Eu lerei na tradução NVT. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, os versos 15 ao 30. E quando você encontrar, diga um amém bem feliz aí. Meu Pai amado. Para um triste ficou bom esse amém. Agora o amém mais feliz, irmão. Amém. Amém. E ele diz: escutem-me todos vocês, povo de Judá e povo de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Verso 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá.
Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som das harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e Pai bondoso, nós te rendemos graças pela tua palavra. Ó Deus, obrigado pelos cânticos que nós entoamos, cânticos de louvores ao Senhor. Obrigado por essa porção da tua palavra que lemos. Somos gratos e felizes por cada família, por cada irmão que está conosco aqui no templo e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ó Deus, neste momento eu te peço encarecidamente que todo o nosso ser esteja voltado para aquilo que vamos ouvir. Nos dê a devida concentração, a devida reverência, e que a tua palavra, meu Deus, seja aplicada em nossos corações. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Esse segundo livro das Crônicas, o capítulo 20 mais propriamente que lemos, ele corresponde ao reinado de Josafá, filho de Asa. Algumas traduções aparece o nome Jeosafá e outras traduções Josafá. O reinado de Israel, ele fora dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. Josafá tornou-se o quarto rei de Judá, que pertencia ao reino do sul. O seu reinado durou 25 anos. Ele começa em 2 Crônicas, capítulo 17, e vai até, no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Josafá fora contemporâneo do rei Acabe. Acabe, por sua vez, tornou-se o 7º rei de Israel do reino do norte. Diga-se de passagem, um péssimo rei. Um dos filhos de Josafá, por nome de Jeorão, em algumas traduções Jorão, casou-se com Atalia. Atalia era filha de Acabe com Jezabel. E o erro de Josafá foi ter feito uma aliança com o rei Acabe. Quando você volta e lê o capítulo 19 do segundo livro das Crônicas, você vai perceber que ali o rei, ele é exortado por um homem chamado Jeú. E em seguida, Josafá, ele vai nomear juízes para julgar a nação de Israel. E quando chega aqui no capítulo 20, ele é avisado de um possível ataque que Judá sofreria. Disseram a ele que 3 exércitos se coligaram: o exército de Moabe, de Amon e o de Monte Seir. Eles então se coligaram, se uniram para destruir Judá. E era questão de tempo, e Judá seria devastado. Só que a notícia, ela deixa o rei um tanto preocupado. Ele ficou com medo, e por ser o rei, ele precisava dar uma resposta ao povo. Mas como? O que dizer ao povo nessa hora? O que fazer? Como ir para uma batalha contra fortes e perigosos inimigos? Eles estavam em desvantagem numérica. Eram 3 exércitos contra 1. Quando eu olho para esse texto e trago para a nossa realidade,
Eu confesso que eu nos vejo como Judá. Em alguns momentos da nossa vida, a gente fica numa situação difícil. E nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos como responder e muito menos como agir. E eu quero trabalhar essa noite o seguinte tema com os irmãos: o livramento de Deus em meio às batalhas. Anote ele aí. O livramento de Deus em meio às batalhas. Nós vamos olhar para esse texto e vamos conseguir extrair algumas verdades que certamente nos ensinarão a agir em meio às batalhas. Você e eu, todos os dias enfrentamos uma batalha. Uma batalha é diferente de uma guerra. A guerra, ela é feita de várias batalhas. E todos os dias nós temos uma batalha pela frente. Talvez as minhas batalhas sejam diferentes das suas, e as suas diferentes das minhas. Mas nós temos as batalhas, e algumas delas nos deixam um tanto perplexos. Talvez a gente fique, e agora, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Será que eu vou conseguir sair vitorioso dessa batalha? Mas eu digo, prepara o teu coração, a tua mente, e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O que nós podemos extrair desse texto para nós vivermos sabendo melhor como enfrentar essas batalhas? A primeira verdade, ela está no verso 3 ao 6. Olha comigo aí, por gentileza, o texto. O verso 3 ao 6. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. A primeira verdade que a gente extrai desse texto é que nós vamos entender que para vencermos as batalhas é preciso buscar ao Senhor. É preciso buscar ao Senhor. Eu destaco do verso 3 a expressão que diz: Josafá temeu. Em algumas traduções diz: Josafá ficou amedrontado. Mas olha agora o verso 12 do mesmo capítulo. O verso 12, ele vai dizer assim: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Na tradução NVT diz assim: não temos forças, ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. O rei Josafá estava diante de um grande dilema e de um grande problema. A qualquer momento, os inimigos poderiam invadir Judá e destruí-la completamente. Por mais que ele quisesse lutar, havia uma disparidade numérica. Eram 3 exércitos contra 1.
Numericamente falando e pensando, não é sábio um grupo menor atacar um grupo maior. E essas nações, esses 3 exércitos, fizeram uma coligação para atacar e acabar com Judá. Enquanto isso, Josafá buscou se unir com o Senhor, o Rei dos reis e o Deus dos exércitos. A vitória do rei começou no exato momento em que ele revelou o seu medo, ele reconheceu a sua fragilidade e não teve vergonha de revelar a sua incapacidade. Foi isso que Josafá fez. E após ter feito isso, o rei entende que ele, bem como o seu povo, deveriam buscar ao Senhor. Josafá, ele nos mostra que há momentos na vida, que há batalhas que nós enfrentamos, que ficaremos com medo. Mas ele também nos ensina que em determinados momentos é preciso reconhecer a nossa fragilidade. Ele vai dizer no versículo: não temos forças para lutar. Você já se encontrou assim? Em momento na sua vida que você diz: eu não tenho de onde tirar forças, eu não consigo mais lutar. Foi preciso Josafá reconhecer a sua fragilidade, mas não só isso, ele reconhece também a sua incapacidade, porque no próprio verso 12 ele diz: não sabemos o que fazer. Queridos, há momentos da nossa vida que as nossas fragilidades, que as nossas limitações e que a nossa incapacidade, elas nos neutralizam. Josafá ficou amedrontado com essa notícia, mas ele pede orientação do Senhor, ele decreta, ele ordena um jejum em todo o Israel, e os habitantes da cidade de Judá e de Jerusalém, eles acatam a ordem do rei e juntos eles buscam ao Senhor. Agora tem o rei, o líder, o chefe da nação, junto com o povo, em conjunto, buscando ao Senhor, reconhecendo que o livramento viria do céu e não da terra. Ele afirma de forma categórica: não sabemos o que fazer. Só que ele não se desespera. Ele diz: não sabemos o que fazer, mas no final do verso 12 ele diz: porém, esperamos o socorro que vem de ti. Na versão corrigida ele diz no final do verso: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, há muitas batalhas que nós vamos receber o livramento que vem do Senhor. Você diz: mas é difícil. Eu sei, mas é preciso buscar quem? Ao Senhor. É preciso admitir os nossos medos, os nossos temores. É preciso reconhecer a nossa fragilidade, não ter vergonha de revelar a nossa incapacidade, e aí nós temos sim que buscar ao Senhor. No verso 9, a parte B, ele vai dizer: clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. O livramento de Deus em meio às batalhas virá, mas você e eu precisamos aprender. Primeiro, é preciso buscar ao Senhor. Mas para buscar ao Senhor, é preciso se esvaziar de nós mesmos.
É preciso se esvaziar do nosso orgulho. É preciso se esvaziar daquela ilusão ou aquela mentalidade ilusória de que eu consigo resolver, de que eu consigo batalhar, de que eu sou muito inteligente, de que eu sou muito capaz, de que eu sou muito forte. Não vai. Tem pessoas perdendo batalhas e mais batalhas, porque ao invés de buscarem ao Senhor, estão buscando os seus próprios recursos, estão buscando os seus próprios meios, estão buscando as suas próprias alternativas. Mas o livramento de Deus em meio às batalhas virá a partir do momento que você e eu entendermos que é preciso buscar ao Senhor. Amém, igreja? Mas não é só isso. O texto vai além. Ele vai nos dar uma outra dica e nos mostrar uma outra verdade, para que nós entendamos que Deus vai nos livrar em meio às batalhas. A segunda verdade, veja comigo os versos 14 e 15, por favor. Versos 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e diz: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A segunda verdade que você e eu precisaremos entender, que o livramento de Deus em meio às batalhas virá, é que você e eu temos que entender que o Senhor usa pessoas. O Senhor usa pessoas. É interessante que no verso 15 se levanta Jaaziel, e ele chega dizendo assim: escutem, prestem atenção, Jerusalém, Judá e você, ó rei. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Josafá, ele admite seus medos, ele reconhece sua fragilidade, ele revela sua incapacidade, ele busca ao Senhor e agora ele demonstra humildade. Como assim? Josafá, ele é exortado por um levita e não por um profeta, como era de costume. A função de um levita era entoar louvores no templo. A função de um profeta era ser o boca de Deus. O que o profeta dissesse, eles entendiam que vinha da parte de Deus, mas não de um levita. A função de um levita era diferente da função de um profeta. E Jaaziel não havia profetizado nada antes. O povo não o reconhecia como profeta. De fato, ele não era profeta, pois não tinha credenciais e nem experiência de profeta. E sabe o que é mais surpreendente? É que ele diz assim: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Você imagina uma pessoa chegar para você e você não dá tanto crédito ao que ela diz, porque a função que ela ocupa não é aquela função que você entende que ela deve ocupar, e ela chega para você e diz: ó, escutem aqui, prestem atenção, não tenha medo não, não fiquem preocupados não,
Porque esse imenso exército que vocês estão vendo vai cair por terra, porque a luta, a peleja, a batalha não é de vocês, mas de Deus. E aquilo soou um tanto estranho, tanto para o povo quanto para Josafá. Por quê? Porque nem o rei e nem o povo imaginavam vencer uma batalha sem ter que lutar. Imagina um exército hoje, ele vai sair para a guerra, eles têm toda uma estratégia, eles montaram todo um planejamento, e de repente alguém diz: olha, vocês não vão precisar disso não, fiquem quietos. Você consegue imaginar isso? Vocês vão vencer sem ter que confrontar. Como vencer o oponente sem ter que lutar contra ele? O povo achou estranho. Talvez o povo pensasse: vem cá, vencer sem ter que lutar? Como assim? Isso não vai dar certo. Será que essa é a melhor estratégia? Nós não vamos precisar usar nenhuma arma? É estranho, não é não? Você não acha? Você vai para uma guerra sem arma, sem ter que usar arma. E a narrativa mostra que, de fato, eles não precisaram. Não era fácil crer, mas eles creram no que Jaziel disse. O rei e o povo demonstraram humildade ao reconhecer que Deus usou o levita. Agora, queridos, tem uma expressão no texto, no verso 15, que eu chamo a sua atenção. Olha o verso 15 comigo aí, por gentileza, porque tem uma expressão que eu quero chamar a sua atenção para você entender o que ele está dizendo aqui. E diz: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Essa expressão aqui, ó, agora escute: assim o Senhor vos diz. Por que eu chamei a sua atenção para essa expressão? Porque toda vez que você lê o Antigo Testamento e aparecer essa expressão, você pode ter a absoluta certeza que o profeta ou quem falou não inventou a mensagem. Ele não tirou essa mensagem da cabeça dele. Jaziel, ele disse ao povo de Judá, de Jerusalém e ao rei exatamente o que Deus dissera a ele. E aí então o povo descansa. Você sabe que muitas vezes nós perdemos algumas batalhas porque não queremos ouvir as pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos orientar. Você sabia que tem muitas pessoas hoje sofrendo amargamente porque não quiseram dar ouvidos a conselhos? Eu sei que Deus, Ele age do jeito que Ele quer. Ele é Deus, Ele é poderoso, como diz o texto. Mas Deus, Ele fala diretamente por meio da sua palavra, como Ele usa pessoas. É por isso, queridos, que você e eu temos que dar valor e importância ao culto presencial. Porque Deus pode usar você, Deus pode usar a mim, nos dando um conselho, nos dando uma orientação de eu ia fazer diferente, mas ainda bem que Deus usou você. Deus levanta pessoas.
mais novas do que nós, às vezes mais velhas, pessoas que não ocupam uma posição tão elevada na sociedade, mas que se torna o boca de Deus para a tua vida. Amém, igreja? São conselhos, são orientações, são dicas para te ajudar. Isso aqui para mim revela a humildade de Josafá. Ele é rei, mas ele escuta um levita. Ele escuta uma pessoa que na hierarquia está abaixo dele. E o levita, ele chega e diz: escutem Judá, Jerusalém e o rei. Você sabe que tem muitas pessoas hoje sofrendo porque não gostam de escutar? Só querem falar, não querem ouvir. Queridos, o livramento vem de Deus em meio às batalhas, mas é preciso que você e eu entendamos que o Senhor pode usar pessoas. Às vezes, a pessoa quer que Deus mande um anjo, a pessoa quer ver Deus face a face, e às vezes Deus usa alguém, usa um pastor, usa um irmão, usa uma irmã, usa um missionário para falar, e a gente não quer acatar e acaba sofrendo lá na frente. Mas é preciso entender que Deus usa pessoas. Mas tem uma terceira e última verdade no texto, os versos 16 e 17, olha comigo aí. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O livramento de Deus em meio às batalhas. A primeira verdade que você e eu temos que aprender é que é preciso buscar ao Senhor. Segunda verdade, é preciso entender que Deus usa pessoas. Terceira e última, é preciso fazer o que Deus diz para fazer. Anota aí, é preciso fazer o que Deus diz para fazer. O texto vai dizer: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Chegou o momento de todos se voltarem para Deus e esperar o livramento. 3 poderosíssimos exércitos contra aquela pequena cidade de Judá. A invasão e o extermínio eram inevitáveis. Impossível lutar, impossível resistir e sair vitoriosos desta batalha. Como vimos antes, Deus não falou diretamente com o rei, mas usou Jaziel, o levita. E o que eles tinham que fazer? Confiar no que Deus disse e fazer o que Deus determinou. O que eles tinham que fazer? Marchar. O que eles tinham que fazer? Não lutar. O que eles tinham que fazer? Ficar parados. O que eles tinham que fazer? Ver o livramento do Senhor. O que eles tinham que fazer? Não desanimar, não ter medo, crer no Senhor e permanecer firmes. É interessante que essa passagem, ela é muito semelhante à expressão que Moisés usou para Israel, lá em Êxodo 14, quando Israel estava agora de frente para o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó, e Moisés usa praticamente as mesmas palavras: quietai-vos e vede o livramento que vem do Senhor. Mas antes de sair, Josafá se prostra com o rosto em terra
E todo Judá e Jerusalém faz o mesmo, em adoração ao Senhor. Queridos, antes de qualquer ação, busque ao Senhor em oração. Anota aí. Antes de qualquer ação, busque ao Senhor em oração. Judá, Jerusalém e o rei, eles oraram, eles jejuaram e eles louvaram. Às vezes, achamos que não é lógico, que não é racional a forma de Deus solucionar alguns de nossos problemas ou nos livrar de determinadas situações. Quer ver como exemplo? Quando Noé estava construindo aquela arca, para as pessoas era lógico o que ele estava fazendo? Era racional aquilo? Alguns achavam que Noé estava tendo confusão mental. Achavam que Noé estava meio biruta das ideias. Mas Deus disse para ele fazer arca, não falou? Falou ou não falou? Quem deu a ordem foi Deus. Mas para algumas pessoas não era lógico, não era inteligente, não era racional fazer um barco daquele tamanho se nunca nem choveu na terra. Quer ver um outro exemplo? E você vai lembrar? Jacó lutando contra um anjo. Mas para que lutar com um anjo? Não é inteligente isso. É claro que ele saiu perdendo, mas para algumas pessoas não é inteligente. Quer ver um outro exemplo? Você lembra quando Jonas foi engolido por aquele grande peixe? Não parece nada inteligente isso. Mas uma coisa eu sei: são meios de Deus mostrar que é Ele quem dá o livramento. Pode parecer ilógico, pode parecer irracional, mas Deus, Ele tem todo o poder para nos livrar como Ele quer. Não parece lógico, não parece razoável o povo agora ter que ir em busca dos exércitos e ficar parado. Como é que eles vão vencer esses 3 exércitos sem ter que lutar, sem ter que fazer uso de armas? Não dá para entender. Queridos, é preciso fazer o que Deus manda fazer. Amém, igreja? Você sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Você sabe por que algumas pessoas estão perdendo batalhas? Porque elas não fazem o que Deus manda fazer e fazem o que Deus não manda fazer. Deu para entender? Algumas pessoas estão perdendo as batalhas porque elas não fazem o que Deus mandou fazer e elas fazem o que Deus não mandou fazer. A palavra de Deus diz assim: faça, faça. A palavra de Deus diz: não faça, não faça não. Se você de fato quer o livramento, então é preciso fazer o que Deus diz para fazer. Amém, igreja? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas se autoflagelando, se lapiando, pagando penitência, porque não quis obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu quero terminar com os versos 21 ao 24. Porque pode parecer ilógico essa história, pode parecer irracional ir para uma batalha, não ter que lutar, ficar parado e não usar arma nenhuma para vencer o inimigo. Olhe na sua Bíblia aí, por favor, a partir do verso 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa,
saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram, presta atenção aqui, e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Queridos, escuta isso aqui. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de onde? Das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Amém, igreja? O povo fez o que Deus mandou fazer. É para ir? Nós vamos. E eles foram cantando. E antes de chegarem lá, houve uma autofagia. Você sabe o que é uma autofagia? Alguém sabe? É quando dois grupos que antes estavam juntos, agora se detonam, se acabam, se gladeiam. Eram três. Não eram? A Bíblia não mostra o motivo, mas eles começaram a guerrear entre eles mesmos. E depois se juntaram e exterminaram, diz o texto, o outro grupo. E quando os moradores de Judá olharam, o que eles viram? Só corpos, cadáveres pelo chão. Eles tiveram que lutar? Sim ou não? Eles usaram armas? Sim ou não? A peleja era de quem? De Judá ou do Senhor? Queridos, Deus vai nos dar livramentos em meio às nossas batalhas. E sabe o que acontece no final? O verso 29 diz assim: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. As outras nações ficaram sabendo que Deus ajudou, que Deus livrou a nação, e as nações vizinhas, ao saberem do acontecido, começaram a temer ao Senhor. Não se desespera, não. O livramento de Deus em meio às batalhas virá, mas você e eu temos que saber nos portar em meio às batalhas. Amém, igreja? Agora, o texto não está recomendando que a gente deva fazer um louvorzão, fazer só louvor, porque através de louvor Deus vai destruir os inimigos. Isso é interpretação errada. Não foram os louvores, foi o próprio Deus que agiu e que interveio naquela batalha. Agora, para isso, é preciso buscar ao Senhor, é preciso entender que Deus usa pessoas, e é preciso também fazer o que Deus diz para fazer. Eu não sei quais são as suas batalhas, eu não sei se elas deram uma trégua, mas eu sei que elas surgem de tempo em tempo. As nossas batalhas são diferentes, mas quem vai nos dar o livramento é sempre o mesmo Deus. Amém, igreja? Eu convido os irmãos a colocarem-se em pé para a gente orar. Em seguida, eu quero me despedir de todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e depois eu passo a palavra para o irmão Léo Souza, que dará continuidade com os pedidos de oração e também com os agradecimentos, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bondoso, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, é confortador saber que em meio às batalhas que nós enfrentamos nesta vida, nós podemos contar com o Teu livramento.
Ó Deus, nós temos a plena certeza, a plena confiança de que o Senhor irá nos livrar. Mas obrigado, porque esse texto, ele nos ensina verdades que devem ser vividas por nós. Nós temos que aprender a saber nos portar em meio às batalhas. Às vezes, o medo, ele quer falar mais alto, às vezes o desânimo, às vezes a forma reativa de agir. Nós não queremos esperar, nós não queremos ter paciência e às vezes acabamos agindo de forma precipitada. Ó Deus, ajuda-nos a entender que em meio às nossas batalhas, nós temos sempre que buscar ao Senhor, reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades e incapacidades e saber que é o Senhor quem nos livra de tudo. Também, ó Pai, precisamos entender que o Senhor, vez por outra, colocará pessoas em nossas vidas para ser instrumentos nas Tuas mãos, para que nós sejamos abençoados por elas. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos ouvidos aos conselhos, às exortações, para que assim, meu Deus, venhamos fazer as decisões certas. Mas também te peço que o Senhor nos capacite a fazer exatamente aquilo que a Tua palavra nos diz para fazer, porque obedecendo ao Senhor, nós teremos vitória em meio às nossas batalhas. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo que se reúne e nos faça sempre entender que precisamos buscar ao Senhor enquanto podemos Te achar. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos do templo podem sentar. Eu quero agradecer a todos que esteve nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 7h30, culto de louvor e adoração. Eu peço você, participe, convide seus amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais os dias de culto da igreja, convida pessoas para que elas também ouçam a palavra do Senhor. Meu forte abraço, que Deus te abençoe e até domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.